Olá pessoal, mais um vídeo aqui nas minhas redes sociais que eu peço a sua inscrição em todas, que você siga no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no vídeo de hoje, claro, vou falar, já queria ter feito esse vídeo, não tive tempo, sobre a entrevista que o Rodrigo Pacheco concedeu ao programa Canal Livre na Band. Vai ao ar todos os domingos, eu não estou aqui fazendo propaganda porque a Band não precisa disso, mas eu recomendo a todos vocês. É um programa excelente, sempre entrevista ali pessoas importantes. E essa entrevista foi espetacular, porque o Rodrigo Pacheco, ele esclareceu vários pontos ali. E veja, há pontos em que eu discordo dele, que eu continuo discordando. Discordar é parte da democracia, isso faz parte do regime democrático, então não há nenhum problema em discordar. Eu discordo de pessoas que eu amo, que eu adoro. E eu admiro demais o Rodrigo Pacheco e discordo quase muito pouco dele, mas nesse particular do Supremo eu discordo em algumas partes. Por exemplo, essa PEC que limita as decisões monocráticas, eu até concordo em partes que devesse existir, que se criasse ali um limite para que as decisões monocráticas fossem apreciadas pelo Pleno. Pelo Pleno ou pela turma, a depender ali do que se exige, né? Por quê? Porque hoje acontece de um ministro, um único juiz, como eles dizem, né? Tomar uma decisão e essa decisão, para ter realmente validade, ela precisa ser chancelada pelo Pleno ou pela turma. Praticamente todas as decisões passam por esse rito. Acontece que há uma demora muito grande, chega a 2 anos, desde que um ministro, um juiz toma a decisão para que o Pleno reveja, né? Reveja não, para que o Pleno chancele, né? Confirme, ou para que o Pleno reveja e perde-se a validade. 2 anos é muito tempo, então pode acontecer muita coisa. Então, essa decisão do ministro, de um determinado ministro, pode causar aí grandes sortilégios. Pode, não estou dizendo que causa. Grandes sortilégios à sociedade, né? Ou seja, a maioria não concorda e ali fica a decisão de um único, né? Então, esse único, ele decide ali pelo conjunto dos brasileiros e tal. E claro que isso pode ser questionado. Portanto, eu imagino que seria mais interessante, mais eficaz, que se criasse um limite a debater, estuda, né? Sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses após a decisão. E o Rodrigo Pacheco, ele enfatizou muito a questão da declaração de inconstitucionalidade de uma lei, uma vez aprovada pelas duas casas legislativas e sancionada pelo presidente da República. E ele tem toda a razão nesse sentido, porque o poder legislativo, o poder executivo é quem faz as leis, o executivo chancela. Claro que não é a única atribuição do executivo, mas só para deixar claro aqui, né? E uma vez vetado, o Congresso pode derrubar o veto, porque o Congresso é quem realmente representa o povo, portanto, é quem tem a palavra final. Na questão da constitucionalidade, quem zela pela Constituição é o STF, e nesse caso, cabe ao STF, única e exclusivamente, dizer se uma lei é ou não constitucional. E nesse caso, se aprovada a PEC, ficará impedido que um único ministro declare. Mas
Isso já é proibido hoje, porque se o ministro fizer isso de modo monocrático, essa decisão obrigatoriamente terá que ser levada ao pleno, como eu disse, ao pleno ou à turma, a depender do caso. E eu repito aqui, aí o problema está no tempo, então, ao invés de proibir, que se coloque um limite, que se coloque um tempo. Como já aconteceu com pedido de vista, né? Por exemplo, como pedido de vista, porque antes um ministro poderia fazer um pedido de vista e, entre aspas ali, sentar em cima do processo e parar o julgamento. Aconteceria por anos, né? Hoje não, hoje já tem um limite de pedir, hoje já tem um limite de tempo para devolver o processo. E há aí uma possibilidade de votar, né, um limite de pedido de vista. Esse eu já sou contra, não acho que seja o correto. E há outras pautas em discussão sobre o STF, e aí que eu achei espetacular, eu já era fã e fiquei mais fã ainda do Rodrigo Pacheco, que ele disse, eu sou totalmente contra esse em específico que eu vou dizer agora, que é a possibilidade do Congresso rever as decisões do STF. É realmente escatológico, é o fim do mundo isso. E Rodrigo Pacheco deixou claro que ele é contra isso. De resto, as outras propostas não são assim o fim do mundo, mas que eu sou contra. Por exemplo, limite de idade para ingressar no STF, ou seja, jovens não poderiam serem ministros do STF. Só um parênteses aqui, salvo engano, os dois indicados por Bolsonaro não teriam condição de assumir, caso já tivesse sido aprovado, né, aprovado essa lei aí, né? E eles pensam também em mandato limitado, ou seja, tem um limite, por um limite de tempo e não pelo limite de idade como é hoje. Eu sou contra tudo isso, mas não acho que nada disso seja o fim do mundo que não possa ser debatido. Se debate, se os representantes do povo concordar, ok, isso existe em vários países no mundo. Agora, eu gostaria de lembrar que tem gente aí que está muito a favor, que já fez coisas no passado aí. Então, tem gente muito boa defendendo essa tese, que aí eu respeito muito, e tem gente nem tanto, né? Vocês se lembram da PEC da Bengala? Então, a PEC da Bengala teve como objetivo impedir que a ex-presidente Dilma indicasse um número maior de ministros do STF, né? E depois que ela saiu, depois quando o Bolsonaro foi eleito, cogitaram em derrubar essa PEC da Bengala. Para quê? Para que Bolsonaro pudesse indicar mais ministros. Né? Então veja a seriedade dessa gente. Agora, houve essa tentativa, ou pelo menos se pensou isso. Agora, veja bem, limite de idade. Então você limita, se você põe um limite de idade, você limita ali os candidatos, né? O Flávio Dino mesmo não é tão velho, mas eu acho que ele já entraria, né? O Cristiano Zanin não teria entrado. Como eu disse, os dois indicados pelo Bolsonaro também não, são todos mais jovens. Então eu fico pensando aqui, será que essa gente está a favor agora? Mas vamos supor que lá em 2026 seja eleito o Tarcísio, seja eleito o Romeu Zema, ou vamos aqui
fazer uma figura de imagem e o próprio Bolsonaro fosse eleito. Aí vocês iriam querer mudar essas regras? De limite de idade, de tempo, de mandato com tempo limitado, né? Seria limitado a 8 anos? Bom, isso aí, tudo isso, se ocorrer, haverá debate. É claro. E lógico que tem que valer para os novos, né? Você não pode ali colocar, por exemplo, supondo que o Flávio Dino, e eu torço, né? Acredito, o Flávio Dino entrou. Aí vocês vão criar um mandato de 8 anos para o Flávio Dino, para o Cristiano Zanin, né? Para o André Mendonça, né? Para o Nunes Marques? Não, né? Então esses continuam valendo. E aí eu pergunto, aí quando entrar o presidente do qual vocês têm admiração, vocês gostariam que ele indicasse um número maior de ministros possível, aí vocês mudariam de ideia? É uma pergunta, né? Então, vamos pensar nisso, porque se hoje vocês querem isso porque tem ali vocês não, se hoje tem gente que quer isso porque por causa dessas circunstâncias, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, o poder muda. É a alternância de poder que garante a democracia. Não se esqueçam disso, certo? Então pense bem se é mesmo essa mudança que nós aqui, que a sociedade almeja. No meu entendimento, não é, está errado. Mas eu repito, é legítimo o debate nesses casos, sim, com exceção da possibilidade do Congresso rever decisões do STF. Isso não pode, isso é errado. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.